Olá, amigos aqui do Momento Nostalgia. Tudo bem? Comigo tá tudo bem. Um dos segmentos que mais envolve um monte de coisas nostálgica é, sabe o quê? Escola. Isso mesmo, a escola, o colégio. Envolve muitas coisas voltadas à nostalgia. Vamos ver algumas aí? Vamos lá. Uma das coisas que marcaram, a época do nosso primário, o ensino fundamental, era o lápis calculadora. As professoras, claro, estavam ligadas nessa novidade, Mas tá aí, o lápis calculadora marcou. Tinha um lápis de tudo quanto era tipo, Principalmente propagandas de empresa. Mas tá aí, então, o lápis calculadora. Logo depois veio uma coisa que a gente achou muito legal, que eram as lapiseiras, E que começou usando esse grafite grosso, é o mesmo grafite que se usa no lápis, Ou seja, o grafite 2.0. Era uma lapiseira simples, E que a tampa, onde a gente apertava lá em cima, era o apontador, A gente tirava aí, fazia a ponta, era um barato, saía aquele grafite, aquele pozinho de grafite, Depois era só encaixar de volta. E mais tarde, no início dos anos 80, final dos anos 70, vieram as lapiseiras 0.5 milímetros. A grande novidade, Vinha aquela caixinha com os grafitezinhos fininho dentro. A gente colocava por cima, tapava, E ia apertando até a engrenagem lá embaixo pegar o grafite e ir trazendo ele para frente. Tinha que escrever bem fino, bem leve, Porque senão o grafite quebrava, Então tá aí, nesse segmento aí da escrita aí, de grafite, o lápis, Com todas as suas vertentes e propagandas, a lapiseira 2.0 e a lapiseira 0,5. Apontadores. Um apontador muito bom. Esse apontadorzinhos aí simples de ferro. Era muito eficiente. E também nós tínhamos lápis de 2 medidas durante um tempo, depois ficou uma coisa única, Então tinha esse apontador aí com 2 aberturas, com 2 orifícios, para o lápis mais fino e para o lápis comum, Que tinha um diâmetro comum. E depois começaram a vir os apontadores, Principalmente começou com redondo, Apontador com depósito. Você fazia a ponta ficava dentro ali do estojinho, Então você ia fazendo, quando estava cheio você abria, batia na lixeirinha e jogava fora. Depois vieram os modelos mais simplesinhos, também os retangulares, E depois passou a vir com todo tipo de enfeite, Imitando um capacete de corrida, imitando um carrinho de corrida, imitando bonequinhos, Então tá aí também, os apontadores também fizeram história, hein? E tinha aquela máxima, Se você assoprasse o apontador, ele ficava cego. E aí, era isso mesmo? Outra coisa também que teve uma variação boa, Foram as réguas. Quem é que pegou ainda a régua de madeira, lembra? No começo era de madeira, Com o tempo a madeira ia ficando ferida, a reta nem saía tão reta assim, saía com umas pequenas falhas, Depois vieram as réguas de acrílico, e com propagandas de empresas. Olha aqui, ó. Isso aqui com propaganda de empresa. Então, eu tenho bastante réguas aqui de propagandas. Fui juntando ao acaso, tem um monte aqui do Bamerindos. Fui juntando ao acaso, Quando eu vi, eu estava com umas 20 réguas aqui de propagandas diferentes. Inclusive uma da Nescau, que dá trabalho de eu buscar aqui para fazer a matéria. Mas está aí um outro segmentozinho da escola, que marcou uma época, que são as réguas, que começou de madeira, E depois passou para acrílico. Cola! Mas não é a cola de olhar a prova do amiguinho, não. 2 tipos de cola que se usava muito, A cola branca era uma briga grande entre a cola polar, E uma briga com a cola tenaz.
Essas duas colas competiam frasco a frasco a liderança do mercado de cola branca, né? A cola polar e a cola tenaz. Eu cheguei a usar das duas, né? Aí depois surgiu uma novidade nos anos 80, que era aquela cola de bastão, né? A Prit, lembra da Prit? Você tirava a tampa dela, rosqueava a parte de baixo, você passava no papel e colava. E colava bem. Conforme fosse gastando, você ia rosqueando mais ainda, para poder, né, o tubo de cola ser empurrado para fora. Quando acabasse de usar, rosqueava ao contrário, entrava, né, e botava a tampinha. Tá aí a cola na escola. E as formas de encapar os cadernos, né? Para proteger os cadernos, para proteger os livros, era sempre usado esse modelinho aqui, ó. Esse modelinho era muito usado e você podia brincar com as cores, né? Quem gostava de encapar meus cadernos era minha avó, saudosa Dona Arlete, né? Então usava num amarelo, no outro rosa, no outro preto, no outro azul, no outro vermelho, no outro verde. Às vezes a gente já sabia pela cor, né? Às vezes não, sempre, todo mundo, vocês mesmo aí que estão assistindo, pela cor a gente já sabia já qual era a matéria daquele livro. O de ciências, do SPB. Então, tipo assim, hoje é aula de história, opa, é o livro de capa amarela. Não precisava nem olhar na etiqueta, né? Porque também colava aquela etiquetazinha, né? Então, até algumas carteiras, né? Até alguns colégios, eu fazia isso. Era indicado para a gente levar também para forrar a carteira. Então era o mesmo desenho, vamos dizer assim, né? Esse quadriculadozinho aí da capa do caderno. Só que era uma espécie de um tecido emborrachado quase, né? Que a gente usava para poder forrar as carteiras. As carteiras ficavam limpinhas, né? Então é isso aí, ó, a maneira bacana de encapar os cadernos. Falamos dos lápis, né? E não podemos deixar de fora a borracha. E a grande marca da época era a Merkur, né? Ela fazia de todos os modelos. Uma borracha toda verde, a borrachinha branca, pequenininha, né? Que umas até, aquela mais simplesinha, até era ruim de apagar o lápis, né? E tinha aquela famosa, que tem aquela brincadeira, vocês com certeza já viram no Facebook, aquela rosa e azul, aonde a parte azul, que era uma parte até assim um pouco mais dura, né? Seria para poder apagar tinta de caneta. Mas, na verdade, o que ela fazia era que meio que esfolar um pouquinho o papel, né? Então a tinta ia embora junto. Então tá aí mais uma coisa também que tem essa nostalgia aí, né? É a borracha que a gente usava aí, ó. Não, eu não esqueci. Eu sei que já tem gente aí, opa, ele tá esquecendo o principal. A lancheira. Pois é, a nossa lancheirinha. Tão simples, mas funcional, né? Uma garrafa que ficava com a parte de cima para fora da lancheira, da tampinha dela, e do lado sobrava espaço para você colocar um sanduíche, um pedaço de bolo, né? Aquele famoso pão com ovo, um pão com mortadela, aquele pão com queijo, pão com presunto, cada um ia do seu gosto, né? Então a lancheirinha, essa aqui é a lancheirinha básica, né? Depois começaram a ver umas lancheirinhas mais sofisticadas para a época, né? Essas lancheiras de fechar com pressão, tinha um lacrezinho que fechava com pressão ali, mas continuava tendo aquela alcinha, né? Só que uma lancheirinha já no formato de uma malhetinha, né? Quer dizer, deu uma melhorada. Mas eu confesso que o jeitinho antigo da lancheirinha, insuperável, né? Tá aí uma grande nostalgia. As lancheiras que a gente levava para a escola. Falei aqui já da caneta, lápis, apontador, borracha. Isso tudo ia aonde? No estojo, né? E o estojinho bacana era esse estojinho aí, ó. Estojinho de madeira, com aquela tampa de correr, né? E o mais legal, que dentro dele tinha uns compartimentos próprios para as coisas. Tinha 2 compartimentos pequenos, que era para o apontador e para a borracha, e 2 apontadores compridos, para os lápis, as lapiseiras ou as canetas, né? E aquele cheirinho de madeira gostoso, né? Então tá aí, ó, esse estojinho aí que a gente gostava tanto, que era da tampinha de correr, né? Tinha de vários assuntos, de Fórmula 1, de motociclismo, de surf, esse da Puma, né? Que saudade desse estojo, hein?
Muita gente pode até não lembrar, achar que não era isso, mas onde é que ia tudo isso que foi falado aqui? Dentro de uma mala. Pois é. Eram colocados o material escolar, não tinha uma pasta específica, era uma espécie de mala, mas uma mala escolar, vamos dizer assim, né? Tá aí o modelo sendo mostrado aí. E agora eu vou mostrar aí para ver como é que como é que eu estou falando com propriedade, né? Tá aí eu aí, ó, com a minha malinha aí, a lancheirinha tá ali, a minha malinha de escola tá ali, ó. Tudo ali dentro. Geralmente eram dois compartimentos, né? Você botava os livros num, os cadernos na outra. E aonde vai o caderno, que era mais fino, colocava ali o estojinho em pé ali, botava as coisas em pé ali. Então tá aí, pessoal, uma abordagem de nostalgia no segmento escola, colégio. E aí, será que alguma coisa ficou de fora? Bota nos comentários aí, ok? Um abraço e a gente se vê no próximo programa.